eu fico otimista com a resposta da indústria automóvel, sobretudo a indústria automóvel europeia, que deu relativamente a outras formas de locomoção, nomeadamente a nível da energia, e que já deram na prática, e que estão a dar na prática, também uma marca japonesa, o que também os mete à distância da indústria automóvel, por exemplo, americana, que os gastos dos carros americanos são conhecidos como muito maiores. Não é? E isso, para mim, é essas outras formas que há que responder a esta crise. Quer dizer, eu acho que o mundo já não vai aguentar aqueles choques petrolíferos que teve há uns anos atrás e que foram tão dramáticos em termos históricos. A indústria automóvel está atenta a esta situação e já está a responder. Mas é que nós verificámos, nós verificámos choques petrolíferos de 73, quer dizer, com essa dimensão, não é com essa dimensão, com esse enquadramento, isso já não acontece mais. Portanto, nós vivemos nos últimos 5, 6 anos numa situação permanente de choque petrolífero, quer dizer, porque, digamos, as necessidades dos países e as políticas orçamentais e fiscais de cada um dos países, que muitas vezes se consubstanciam, neste caso, portanto, no caso português, tem uma fatia muito grande na importação de bens energéticos, no caso concreto do petróleo, já não conseguem ser controlados, quer dizer, porque há sempre desvios, tem que haver sempre desvios, porque estamos numa mutação constante, quer dizer, de facto há um paradigma novo em termos das matérias-primas, concretamente no petróleo, que obriga, digamos, os países a refletir de outra maneira. Não me parece, todavia, que o caminho seja a energia, quer dizer, a energia, no caso dos automóveis, estamos a falar, digamos, automóveis movidos a energia. Não me parece que isso seja é uma ajuda, mas é uma ajuda, quer dizer, minimalista, quer dizer. Agora, o que podia ser uma ajuda? Há aqui umas propostas em cima da mesa, liderada pela França, que já fez saber que quer fazer algumas reformas nesta questão das matérias-primas e levá-la até à reunião do G20 em fevereiro. Pergunto-lhe se impor limites à apreciação dos preços das matérias-primas, por exemplo, criar estoques, criar um código de conduta sobre fluxos de capital, se podem minimizar a especulação nos mercados. Uma vez que estamos a falar de alimentação. Claro. Pegando só no petróleo, porque o petróleo também tem impactos nos custos de transportes e, portanto, também depois indiretamente nos alimentos. Em relação ao petróleo, só dizer duas coisas muito rapidamente. A primeira é que o consumo de petróleo vai continuar a aumentar nos próximos anos. Isso é um facto. E iniciativas como a eletrificação da energia, exemplo, é o carro elétrico, em vez de se utilizar combustíveis que nós estamos habituados, eletrificação da energia e eficiência energética, ou seja, o menor consumo de energia, obviamente terá um impacto na diminuição do consumo, mas a tendência de longo prazo é de aumento do consumo de petróleo e, portanto, alterando-se, ou se altera dramaticamente, como penso não vai acontecer, a oferta de petróleo, ou os preços vão aumentar, por um lado. Por outro, a maior parte dos produtores, os grandes produtores de petróleo, são países que politicamente não são estáveis. Portanto, também há alguns cocktails por aí espalhados e, portanto, também qualquer notícia que seja menos boa ou situações como esta que se podem espalhar, começaram agora muito no Egito, mas podem ir para outros países, produtores de petróleo, e, portanto, isso pode ter impacto. A nível das matérias-primas, só acrescentar mais um fator que é as alterações climáticas, que ao haver alterações climáticas, muitas das produções de determinados produtos agrícolas acabam por ser afetadas e, ao serem afetadas, também, obviamente, têm um impacto no preço. Se a produção é menor, se a oferta é menor, o preço aumenta. Isto tudo a crescer, obviamente, a situações especulativas, que penso que era isso que agora se procurava referir. Há situações especulativas a nível dos investidores. Se está na moda, como já esteve, o investimento em matérias-primas, de repente há bilhões de dólares e de euros investidos em fundos que investem em matérias-primas, obviamente, faz os preços aumentarem. Políticas como essas são iniciativas, algumas se calhar execuíveis, outras não tanto, mas pelo menos acho que é importante que obriga os países a pensar sobre o que é que deverão
fazer para minorar esse aspecto. Apenas para encerrar esta questão, gostava de lhe perguntar ainda o que é que acha efetivamente do facto dos mercados mexerem com o preço da alimentação? No outro dia um especialista dizia que os especuladores brincam com o preço da alimentação e não têm sequer noção que impacto é que isso pode ter muitas vezes na pobreza, na falta de alimentação de alguns países, por exemplo, dos emergentes, que ainda correm grandes riscos. Qual é a sua opinião sobre isso? E além disso, para mim, desculpe acrescentar ainda a situação portuguesa, que é deficitária em termos de, cada vez mais em termos dos produtos agrícolas. Porque é dependente. E que é altamente dependente e tem-se vindo a registrar uma maior dependência do exterior e parece que os players são cada vez mais determinados nichos. Se vamos ver a aveia, vamos ver os grandes produtores de aveia, ou os grandes produtores de milho, ou de feijão no Brasil, ou tudo. E são eles que cada vez mais controlam a economia global e essa dependência que nós temos. Quer dizer, aquelas microproduções estão todas a ser devastadas, nomeadamente na Europa e no mundo desenvolvido. Claro que não falo no mundo em desenvolvimento, porque esses ainda continuam a ser rentáveis. E eu penso que só há uma fase a fazer para... Eu acho que a agricultura na Europa vai ter que recuar aí 200 anos. E vai ter que recuar 200 anos em que só será rentável as grandes e médias propriedades. E só assim é que a Europa conseguirá ter o seu celeiro minimamente autónomo e ser autossuficiente. Porque este modelo agrícola que aconteceu e que foi próprio de um desenvolvimento rural e depois industrial que houve, e, portanto, o tal minifundo, quer dizer, nós mesmo o nosso latifúndio do Alentejo, conhecido como assim, também já não está muito... as parcelas já são muito pequenas comparativamente aos grandes produtores mundiais. E por isso, nesse sentido... Agora, acontece é que antigamente o valor da terra competia com o imobiliário. Portanto, qualquer parcela tinha um valor imobiliário. E hoje já não tem, porque o mercado imobiliário caiu. E, portanto, se calhar aqui é uma oportunidade, não sei se haverá muitos investidores agrícolas, ou até através de arrendamento e tudo mais, de outras formas de apropriação da terra, não é? A apropriação da terra não é bem a palavra que eu mais gostaria de ter referido, mas que possam ser competitivos na esfera global. Muito bem, já aqui analisámos então a taxa de inflação e também o risco de subida da tendência altista das matérias-primas e que impactos é que isso pode ter na economia à escala global. Há um outro assunto também importante que é o futuro da banca, os grandes desafios da banca numa altura em que os bancos portugueses começam a apresentar resultados, uns melhores, outros piores em relação aos balanços anteriores de 2009. Eu gostava que me falassem aqui um pouco dos desafios da banca portuguesa. Bom, eu acho, em primeiro tudo, que a banca está bem. A Banca Portugal está bem. Naturalmente que os resultados que vão sendo apresentados diferem de banco para banco, mas tem a ver com a política estratégica de exploração de cada banco. Agora, se analisarmos as margens financeiras e o produto bancário de todos os bancos portugueses, demonstram que de facto está bem. Mas eu gostava de fazer uma nota introdutória no seguinte, quer dizer, a economia portuguesa está endividada. Está endividada desde logo o Estado, estão endividadas as empresas, estão endividadas as famílias. Muito além daquilo que é o aconselhável que nós falámos aqui faz 8 dias. E estão, dentro das empresas, a banca está muito endividada. E o que está a acontecer, ainda ao Espírito Santo, ontem, através do seu Presidente, vinculava esta ideia, e que me parece de facto bem, estão a fazer aquilo que ele chama de desalavancagem. Eu não gosto muito deste termo, poderá ser semântica, mas, ou seja, está a vender, ou a tentar vender alguns ativos, sobretudo ativos que tenha no mercado internacional, porquê? Porque o rácio do crédito concedido sobre os ativos totais, ou sobre os capitais próprios, ou ainda sobre, digamos, os recursos, está hoje no nível, e isto é dinâmico, naturalmente, está hoje no nível que não era, digamos, há 4 ou 5 ou 6 anos, quando, em termos estratégicos, foi decidido avançar-se para esses investimentos em termos de financiamento, não será adequado, não será isso adequado. Portanto, esta estratégia é uma estratégia que alguns bancos poderão seguir. Outra estratégia foi aquela que seguiu o BPI, que me parece perfeitamente bem, porque o Basileia 3 está aí à porta, impõe, digamos, em termos do Tier 1 e do Tier 2, vai impor um rácio de solvabilidade e reforço de capitais que me parecem bem adequados. Então o BPI fez aquilo que me pareceu muito bem, quer dizer, em vez de estar a distribuir dividendos para os seus acionistas, não. Os resultados foram todos, digamos, para capitalizar o banco. Porquê? Porque podia acontecer distribuir agora para os acionistas daqui a 6 meses e pedir um reforço de capital para reforçar justamente o banco. Ainda que a banca esteja bem, a próxima pergunta é:
como é que o dinheiro vai chegar efetivamente à economia real, às famílias e às empresas. Pois, isso aí já é um bocado mais complicado. Já é um bocado mais complicado porque o funding em termos mundiais está numa trajetória descendente. Há cada vez mais dificuldades em os bancos financiarem e não temos dúvidas nenhumas que, eu pelo menos não tenho essa dúvida, de que as empresas, a economia real, as famílias, mas e as famílias até, eu entendo que bem, porque há muitas famílias que estão endividadas, muito além já, digamos, do nível de suporte adequado, digamos, aos seus rendimentos do grado familiar, mas as empresas, de facto, aquelas que fazem a economia no dia-a-dia, vão ter mais dificuldades em se financiar. E quanto menores são essas empresas, eu diria, a dificuldade é menor porque, de facto, os bancos, em termos estratégicos, já disseram claramente que a restrição começa pelas GEs, pelas grandes empresas, e depois só vão para as PMEs. Mas, em termos de acesso ao crédito, terão um bocadinho mais facilitado que as GEs, que as grandes empresas, mas em termos de pagamento desse crédito, ele vai ser cada vez maior. Portanto, não tínhamos dúvidas nenhumas. Não é? O Governo quer que as empresas investam, quer que as empresas exportem, mas os bancos vão restringir cada vez mais os critérios. O que é que o Governo pode fazer para fazer chegar uma ajuda às empresas e às famílias? Obviamente não é uma tarefa fácil. O Governo tem tentado tomar algumas iniciativas, nomeadamente criação de alguns fundos de apoio à exportação e empresas exportadoras e procurar, portanto, criar mecanismos, essencialmente através de alguns fundos para apoiar o investimento, aumentar a utilização dos fundos do CREN. Portanto, tentar recorrer e facilitar ao máximo o acesso a fundos por parte das empresas, especialmente, mas não só, de empresas exportadoras, porque é claramente uma das grandes apostas do Governo e acho que bem. Obviamente temos que exportar mais e, portanto, há um claro enfoque no apoio a essas empresas e no financiamento a essas empresas. Por outro lado, serão os bancos, não só o Governo, mas o Governo também, de algum modo, tentar, no que for possível, que não é muito, ajudar os bancos para que estes também continuem a emprestar às empresas. Agora, os bancos, de algum modo, estão a tentar passar um pouco do 8, ou estão a caminhar do 8 para 80. De antes emprestavam a todas é um exagero, mas a muitas empresas, a muitas famílias. Todos nós conhecemos as histórias das pessoas têm 110% do valor da sua casa em termos de crédito, que era para a casa, mais umas obras e ainda sobrava dinheiro para o carro. E, obviamente, agora há uma restrição muito maior porque os bancos estão a ser muito mais rígidos nos créditos que estão a dar, até porque querem, de algum modo, diminuir os créditos, tal desalavancagem, diminuir os créditos que estão a dar a empresas e a famílias. Tânia, eu não sei o que é que me vai perguntar, mas eu gostava de só fazer aqui não duas vou notas. Nada, não? Só que me façam uma conclusão nos 2 minutos que restam. Então, muito rapidamente, eu acho que a banca portuguesa está bem e tem, no fundo, enfrentado esta crise com conservadorismo e de uma forma prudente. O BES ontem anunciou uma diminuição, enfim, dos resultados. Há uma diminuição relativa da margem financeira e do produto bancário, mas o Tier 1 e Tier 2 mantêm-se estáveis. E há aqui uma nota importante que ontem o Presidente da Administração disse. Portanto, uma menor dependência do Banco Central Europeu. Há uma tentativa do BES clara para uma maior dependência. E a chave de sucesso do BES, nomeadamente para esta crise e para enfrentar, tem sido a internacionalização. A estratégia de internacionalização da banca. O BES percebeu que é a única forma. Porquê? Porque os bancos estão neste momento, e quanto mais focalizados na esfera nacional, dependentes de qualquer oscilação do risco soberano e do rating do risco soberano, que está a acontecer a nível do Governo e a nível do Estado português. O BPI, eu acho que ficou bem Fernando Henrique dizer, bem, eu estou a ter esta prudência, no fundo congelar os dividendos e aumentar o capital, mas não era preciso fazer isto. Ele diz isto à sua forma e à forma como nós o conhecemos, mas de todas as maneiras vou acatar a decisão não a decisão, mas no fundo as notas do Banco de Portugal relativamente à recomendação do Banco de Portugal. O BCP vamos saber amanhã, mas no entanto a Caixa BI já adiantou que haverá até se calhar um aumento dos resultados e que a atividade na Polónia, mais uma vez, será fundamental. E para terminar, não esquecer que está cá a agência de rating da Moody's e que está em visita a todos os bancos. E em março
tencionam fazer uma revisão do rating soberano português e do mercado financeiro. Mas não esquecer, vamos ver como é que eles vão portar bem junto da Moody's e mostrar os seus resultados. Não conseguimos, não temos mais tempo. Vai ter que ficar para a próxima semana, para uma próxima discussão. Muito obrigada. Taxa de inflação, preço das matérias-primas e desafios da banca foram os assuntos em análise neste Conselho Consultivo de terça-feira, dia 1 de fevereiro.